Nós estamos encerrando hoje a nossa série, A Mesa com Jesus. Então você está sendo convidado a sentar-se à mesa com Jesus novamente. Eu quero agradecer a Silvia, que durante todas essas semanas esteve atenta, preparando esse espaço gostoso aqui. A gente aproveitou bastante, muita gente na televisão está assistindo e está falando que fica legal. Então, quem sabe a gente inventa umas coisas dessa de vez em quando, né? Então tá bom, que bom que você está aqui. O pessoal está subindo, o café estava bom, mas foi rapidinho. E hoje nós vamos retomar. Olha, eu quero dizer para vocês que eu estou sem relógio, tá? Então hoje o tempo é nosso. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos por este tempo, te agradecemos porque podemos mais uma vez abrir a tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. E nós te agradecemos, Pai, porque neste tempo todo temos visto o Senhor ensinando à mesa. E nós te pedimos que estas lições possam calar nos nossos corações e nós sejamos atentos a praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Toma conta das nossas vidas, toma conta desse tempo que teremos aqui. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Às vezes, a altura faz diferença. Eu conheço a história de um rapaz que estudava no 2º grau, no ensino médio, e estava preenchendo uma inscrição para trabalhar como salva-vidas numa piscina de um clube. E no final do formulário tinha um quadrinho e estava escrito assim: qualquer informação que possa mostrar a sua indicação para o trabalho deve ser colocada aqui. Então o rapaz preencheu aquele quadro com a seguinte frase: profundidade da piscina, 2 metros. A altura do requerente, 2,3 metros. Faz diferença, né? A altura ou falta dela pode fazer bastante diferença. E eu quero dizer que fez bastante diferença para Zaqueu. Zaqueu fazia parte da vida dele essa questão da altura. Mas de verdade não importa o quão alto ou baixo você seja, não importa quão inteligente você seja, não importa quão bem você esteja, todos nós precisamos de novos começos. E foi isso que aconteceu na vida de Zaqueu. O texto que nós vamos estudar hoje, que está em Lucas, capítulo 19, os primeiros 10 versículos, nos mostra como nós podemos começar de novo. Porque se alguém precisava de um novo começo na vida, esse era Zaqueu. O nome de Zaqueu significa puro. Mas com certeza a gente sabe que Zaqueu não era justo, não era um homem justo, porque assim como nos dizem os versos 1 e 2, ele era o chefe dos coletores de impostos. Os versos 1 e 2 do capítulo 19 de Lucas dizem assim para nós: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Eu fico imaginando que Zaqueu deve ter sido odiado por todo mundo com quem ele encontrava. Com os judeus, porque ele era um cobrador de impostos. E dos romanos, porque ele era um judeu. Os judeus odiavam pagar impostos a Roma. Era só os judeus que faziam isso. A gente não odeia pagar imposto também. Mas eles sentiam que Zaqueu, sendo judeu, ele era um traidor. Ele havia traído a sua própria família. E ele tinha se vendido a Roma.
e ele tinha enriquecido à custa deles. Então eles rejeitavam Zaqueu, eles desprezavam Zaqueu, eles detestavam Zaqueu. Se você tivesse realizado ali um concurso de popularidade em Jericó naquele dia, Zaqueu provavelmente ia ficar em último lugar. Roma, como a gente já viu, determinava quanto ele deveria receber, né? Quanto é que deveria ser cobrado. E se o publicano, o cobrador de impostos, fosse capaz de coletar mais, ele poderia ficar com essa diferença. Era um ágio que fazia parte da cobrança dos impostos. E Zaqueu parecia que era muito bom em usurpar os seus compatriotas judeus. Então ele acabou ficando rico e se tornou o chefe dos coletores. Provavelmente ele terceirizava o trabalho. Ele era só aquele que coordenava, o supervisor. Mas para um judeu comum, tornar-se coletor de impostos era impensável. Isso era alta traição. Então ele era odiado por ser um traidor. Ser um cobrador de impostos significava basicamente 3 coisas. Essa era a situação de Zaqueu. A sua família iria negá-lo, ele nunca teria permissão para adorar na sinagoga e ele seria considerado tão criminoso quanto um assassino. Esse era Zaqueu. Talvez Zaqueu pudesse até comprar alguns amigos com o seu dinheiro, mas no fundo ele estava sozinho, ele estava vazio, ele estava perdido e ele precisava de um novo começo na sua vida. E ele então vai nos mostrar, com este episódio em que Jesus o encontra, como é que nós podemos começar de novo e ter um novo começo na nossa vida do jeito que nós precisamos. O primeiro passo para você ter um novo começo, assim como Zaqueu, é correr para perto de Jesus. Faça um esforço especial para chegar e conhecer a Jesus Cristo. Faça um esforço como o de Zaqueu, nos versos 3 e 4. Ali nós lemos assim: Zaqueu tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Jesus estava ali perto do fim do seu ministério e a poucos dias de chegar até a cruz. E Zaqueu certamente tinha ouvido muitas histórias sobre Jesus. Como é que ele curava enfermos, como é que ele ressuscitava os mortos, como é que ele tratava os pecadores com bondade e com compaixão, como é que ele ofereceu o perdão e a esperança. E como é que ele chamava as pessoas para um novo modo de vida. Deus já estava trabalhando no coração de Zaqueu e, no fundo, ele percebeu o vazio que ele tinha. Zaqueu, então, estava com fome de alguma coisa a mais na sua vida. Ele ouviu que Jesus estava ali passando pela cidade e ele começou a procurar ver Jesus. E o interessante aqui é que ele não deixou que nada o impedisse de cumprir com o seu propósito. Zaqueu era baixinho, mas ele não deixou que o tamanho o afastasse do seu objetivo. Ele correu adiante e subiu numa figueira brava, uma árvore que provavelmente tinha galhos próximos do chão. Algumas traduções chamam esta árvore de sicômoro. Eu, quando era mais jovem, costumava subir em árvores. Era uma aventura, era fácil, era gostoso. A gente podia subir e descer de árvores rapidamente.
mas agora não dá mais. E eu fico pensando que não deve ter sido muito fácil para um coletor de impostos idoso e pequeno subir numa árvore. Mas Zaqueu não deixou que isso o impedisse. Nem o seu tamanho e nem o seu orgulho. Quase que a gente consegue ouvir a multidão dizendo: olha lá aquele patife baixinho subindo na árvore. Que coisa horrível, que vergonha. Será que existe alguma coisa na sua vida entre você e Jesus Cristo? Será que existe algum impedimento? Não deixe que nada o afaste de encontrar-se com Jesus. Nem o seu orgulho, nem pessoas, nem o seu passado. A gente sabe que Zaqueu era um político corrupto. Só tinha isso lá, naquele tempo. Ele era um ladrão, e todo mundo sabia disso. Olhando para a sua própria vida, Zaqueu poderia ter dito: ah, não tem mais jeito, é tarde demais. O que adianta eu tentar falar com Jesus? Mas ele não deixou que nada o afastasse de Jesus. E você também não deveria deixar isso acontecer. Você precisa fazer exatamente aquilo que Zaqueu fez. Comece a correr na direção certa. Vá ao encontro de Jesus. Chegue tão perto de Jesus quanto você puder. Suba numa árvore, se isso for preciso. Coloque esse entusiasmo todo na direção certa de buscar Jesus e você vai ver grandes coisas acontecerem na sua vida. Nós podemos ter um novo começo se nós nos apressarmos em nos aproximar de Jesus. Mas você também pode ter um novo começo se você receber Jesus com alegria. Zaqueu fez isso. Zaqueu recebeu Jesus alegremente. Essa é a coisa mais importante que ele já fez, que ele tinha feito na vida. E nós vemos isso nos versos 5 e 6. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Zaqueu teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. A sua vida mudou radicalmente, para sempre, quando ele conheceu Jesus. Imagina o que Zaqueu deve ter pensado lá em cima da árvore, quando ele ouviu: Zaqueu, desce depressa que hoje eu preciso ir na sua casa. Zaqueu deve ter pensado assim: ele me viu, ele me conhece, ele sabe o meu nome. E ele desceu correndo para abrir a sua casa para Jesus. Afinal, Jesus estava chamando por ele, estava chamando pelo seu nome. Jesus quer estar comigo. Quando Zaqueu teve esse encontro com Jesus, ele abriu a sua vida para o Mestre. Mas muito mais importante, ele entregou o seu coração para Jesus. A maior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Para chegar ao ponto de você poder dizer assim: ele me vê, ele me conhece, ele está chamando por mim, ele quer estar comigo. E agora nós sabemos alguma coisa que Zaqueu não podia saber naquele tempo. Jesus morreu por mim. Jesus morreu na cruz por todos os meus pecados. Ele levou toda a culpa e toda a vergonha que eram minhas. Então Jesus ressuscitou dos mortos e enviou o Santo Espírito
para estar comigo. Para que nós possamos conhecer Jesus da mesma maneira que Zaqueu conhece. Da mesma maneira que ele teve a certeza de conhecê-lo. Há 2000 anos, você só precisa abrir o seu coração e receber Jesus como Zaqueu fez, com alegria. Coisa terrível é nós nos recusarmos a receber Jesus. Já pensou que existe essa possibilidade? Abra o seu coração para receber Jesus Cristo hoje. E você vai receber os maiores presentes que existem. Perdão por todos os seus pecados. Uma nova vida que dura para sempre. Um lar eterno no céu. E um relacionamento próximo com o nosso Deus, Criador e Salvador, Jesus Cristo. Você pode ter um novo começo na sua vida se você receber com alegria ao Senhor. Mas você também pode ter um novo começo na sua vida, assim como Zaqueu, se você se dedicar a viver de uma vida justa, uma vida correta. Uma mudança notável, impressionante aconteceu na vida de Zaqueu quando ele recebeu Jesus. Zaqueu foi transformado, foi mudado da ganância para a generosidade. Ouça o que ele diz no verso 8. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Veja só, ele estava dizendo o seguinte, que metade daquilo que ele tinha, ele estava dando aos pobres. E da outra metade, ele estava restituindo aquilo que ele cobrou a mais dos seus compatriotas. Mas não só restituindo, ele estava restituindo 4 vezes mais. Zaqueu passou a viver, daquele momento em diante, totalmente comprometido com a vida correta. Enquanto ele estava falando sobre dinheiro, ele estava dizendo, na verdade, Senhor, eu estou dando a você o controle da coisa que mais tem valor para mim. E Zaqueu, a gente pode ter certeza, ele foi salvo. Nós sabemos disso porque Jesus disse no verso 9, Jesus respondeu, hoje chegou a salvação a esta casa. Hoje chegou a salvação a esta casa. Mas como é que Zaqueu mostrou que ele foi salvo? Pela sua nova maneira de viver. Ele passou de servir-se para servir ao Senhor. Ele foi apaixonadamente dedicado a viver de forma justa. Zaqueu ficou tão grato pelo seu relacionamento com Jesus, ele estava tão agradecido pela sua salvação, que ele queria fazer tudo o que ele pudesse para agradar ao seu Senhor. Eu conheço uma história que conta o relacionamento entre 2 amigos chamados João e Pedro. Logicamente, esses nomes são fictícios. Eles eram os melhores amigos e eles tinham sido assim por anos. João e Pedro cresceram juntos. Eles se conheciam desde meninos. E eles adoravam caçar e pescar juntos. Um sábado de manhã, eles foram caçar e houve um acidente. Enquanto João subia numa cerca, ele caiu e a sua arma disparou. E ele atirou na própria perna. Ele começou a sangrar muito. Pedro correu até ele, fez um torniquete para retardar o sangramento. Então Pedro pegou João, pôs nos ombros e começou a correr com ele
por quase 3 quilômetros, através daqueles terrenos difíceis, para chegar no carro. E todo o tempo ele estava dizendo: você está aí, firme, João, fica firme, você não morre enquanto você estiver comigo. Eu vou te levar para o hospital e nós vamos sair bem dessa. Pedro colocou carinhosamente João no carro e correu para um hospital próximo por uma cirurgia de emergência. Tudo correu bem. E depois da cirurgia, o médico disse para o João que Pedro ia ficar bem. O médico também disse para o João o que João já sabia, que Pedro salvou a sua vida. Alguns anos depois, Pedro teve que passar por uma cirurgia cardíaca. João ficou ali no hospital e com Pedro e com a esposa dele o tempo todo, durante dias e dias. Ele não saía do hospital, ele não deixava o seu melhor amigo. A equipe médica do hospital percebeu isso, eles disseram a João para não se preocupar, que tudo estava indo muito bem para Pedro. Ele estava se recuperando bem. Eles disseram a João que podia sair e descansar um pouco, porque ele devia estar exausto. João agradeceu pela preocupação e então contou a história de como Pedro o carregara por 3 quilômetros para salvar sua vida alguns anos antes. Então ele disse: depois do que Pedro fez por mim, não há nada que eu não faria por ele. Se não fosse por Pedro, eu não estaria aqui hoje. Eu devo tudo a ele. Eu lhe devo a minha vida. É assim que Zaqueu se sentia com relação a Jesus. É assim que todos os cristãos precisam se sentir com relação a Jesus, porque ele salvou a nossa vida para sempre. Jesus morreu por cada um de nós, por mim e por você. Ele levou a sua morte na cruz para que nós pudéssemos ter a sua vida para sempre. E quando nós recebemos o Senhor, nós precisamos nos dedicar a viver corretamente. Mas às vezes a gente parece esquecer do que Jesus fez por nós. E nós precisamos rededicar a nossa vida a viver corretamente. Você pode ter um novo começo na sua vida, se você dedicar a sua vida a viver de modo justo. E você pode ter um novo começo se você continuar a descansar na graça de Deus. O povo de Jericó não ficou muito feliz quando Jesus foi para a casa de Zaqueu. O verso 7 nos diz que todos reclamaram. Ele foi se hospedar na casa de um pecador? Um autor explica que é quase como se Jesus estivesse sabotando o próprio ministério. Certamente, ele está dando munição para muitos dos seus inimigos. Ele poderia ter ido almoçar na casa do prefeito, ou talvez na casa do rabino-chefe da cidade. Mas ele escolheu o homem mais desprezado, mais detestado da cidade. Um traidor do seu próprio povo. Um trapaceiro que encheu os próprios bolsos às custas daqueles que não tinham poder. Afinal de contas, o que é que Jesus imagina que ele estivesse fazendo? Sabe de uma coisa? Ele estava fazendo exatamente aquilo que ele veio ao mundo para fazer. E ele explica isso no verso 10. Ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Pela graça, Jesus estava buscando por Zaqueu muito antes de que o pecador pensasse em buscar Jesus Cristo.
E nós podemos não ter roubado pessoas como Zaqueu. Mas quando Jesus vem à minha casa, ele está vindo à casa de um pecador. Mas por sua graça, ele faz isso. Quando ele vai à sua casa, ele está indo à casa de um pecador. Mas por sua graça, ele vai. Ele não veio para aqueles que estão bem. Ele veio para os doentes. Ele não veio para aqueles que são fortes e se acham capazes. Ele veio para os fracos. Ele não veio para aqueles que se acham. Ele veio para aqueles que estão perdidos. Será que isso se encaixa aqui hoje? Será que isso tem alguma coisa a dizer a você hoje? É um momento de desânimo para você? A vida está difícil? Será que alguns dos seus sonhos mais queridos foram destruídos? Você sente que ninguém entende? Pois existe alguém que entende. Ele sabe o seu nome. Ele sabe tudo sobre você. Ele se importa. Ele se preocupa tanto que ele daria a própria vida por você. Na verdade, ele já deu. Você está surpreso com isso? Você percebeu que enquanto Zaqueu estava indo em busca de algo que ele mesmo não sabia o que era, Jesus já estava em busca de Zaqueu intencionalmente. As palavras que ele usa aqui deixam claro que era parte do mandato de Jesus. Ele diz: eu preciso ficar na sua casa. Você entende isso? Jesus também está procurando por você. E ele está dizendo: eu quero estar na sua vida. Finalmente a gente vê um paralelo muito grande aqui. Zaqueu se levanta e faz um pronunciamento pessoal na frente de todos. E você vai me permitir aqui uma paráfrase. É como se ele estivesse dizendo: eu estou rendendo tudo que eu tenho para ter você. E a resposta de Jesus, então, é semelhante. Ele diz: eu renunciei tudo o que eu sou para tornar você meu. Onde é que ele diz isso? Quando ele fala: hoje chegou a salvação a essa casa. E assim, à mesa de Zaqueu, o principal cobrador de impostos, nós encontramos um homem que procurou e encontrou o que estava procurando e foi profundamente transformado por essa experiência. E nós encontramos do outro lado da mesa o mestre, que procurou e encontrou o que ele estava procurando. Um perdido que entregou a sua vida para ele. E eu me pergunto aqui, se você olhar com atenção para aquele povo que estava ali reunido, será que você não encontra o seu rosto? O seu próprio. Como alguém que foi procurado e encontrado por Jesus. Alguém que deu Jesus, alguém que deu tudo para possuir você. E a questão que permanece é: isso transforma a sua vida? Isso vai realmente transformar você? Ou é só mais uma informação? Como é que nós podemos começar de novo?
Como é que nós podemos ter um novo começo na nossa vida? Zaqueu nos mostra o que fazer. Corra para se aproximar de Jesus. Alegremente receba a Jesus no seu coração. Dedique-se a viver de uma forma justa, da maneira como Ele nos ensina. E continue descansando na graça de Deus. Deixa que Jesus lhe dê um novo começo. Deixe que Jesus transforme a sua vida. Enquanto nós oramos. Feche os seus olhos agora. E converse com Ele. Ele já está ali, na sua mesa? Pai Santo e amado, nós te agradecemos porque temos essa história da vida de Zaqueu para nos lembrar que o Senhor está pronto, batendo a porta, esperando entrar e cear conosco de uma maneira permanente e transformadora. Eu te peço agora, Pai, que aqueles que já abriram esta porta e que deixaram o Senhor entrar, possam fazer deste momento, desta experiência, algo grandioso em suas vidas, deixando o Senhor entrar com a sua luz e transformar completamente o seu modo de viver, o seu modo de ser. Mas agora eu quero te pedir, Pai, especialmente por aqueles que ainda não tomaram essa decisão. Aqueles que ainda não sentaram à mesa com o Senhor. Que hoje eles possam perceber que o Senhor está chamando pelo seu nome e dizendo: eu quero entrar, eu quero estar com você. E que eles possam abrir a porta do seu coração, para que isto seja verdade, completamente. Independente de eles já terem frequentado qualquer igreja ou esta igreja durante muito tempo, que isto seja realmente o início, um novo começo, um novo nascimento, e que o Senhor esteja atuando e transformando corações hoje. Nós te agradecemos por este tempo e dedicamos este culto a Ti. E oramos agora, certos de que o Senhor está ouvindo as nossas orações, pois nós oramos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém.